Mastros com Leite! Diretamente da casa de costura. Vamos agora. Eu queria saber porque qual o tema que se originou desse figurino e qual o tema desse figurino aqui? Isso foi em 2008. Aqui era antes, ali é o depois. A cria e a criatura. Quer dizer Passa que agora para o depois. qual é a criatura? Tira o chapéu, Danilo. Que Vicente! A Mastruz com Leite, ela foi fundada no ano de 1997. Né? Ela foi fundada na necessidade, na verdade, que tínhamos de participar de um projeto, de um trabalho cultural. Éramos todos crianças, eu acho que eu tinha por volta dos 12, 13 anos de idade, e tínhamos uma grande vontade de participar, né, direto e indiretamente, de um trabalho cultural. Veio através da minha irmã Marleide, da minha irmã Mauricéia, da minha irmã Marilene, né? E também teve o apoio de Miriam, a minha outra irmã, né? A minha irmã chegou junto em muitos aspectos dos momentos mais difíceis, assim como Marleide também. E também a minha irmã Elaine, né? Que sempre prestigiava, sempre estava à distância, mas sempre estava participando indiretamente conosco, né? E muitos dos meus irmãos participavam indiretamente do trabalho. No início não gostavam muito da ideia, mas depois aí entraram, ingressaram e aí apoiaram, e aí está até hoje esse trabalho existindo. Então vamos lá. Então veio a ideia de formar, de criar uma quadrilha. Quadrilha esta que tem o nome de Mastruz com Leite, né? Devido a uma homenagem que fizemos à banda Mastruz com Leite, que na época já éramos fãs da Mastruz com Leite, da banda Mastruz com Leite. Inclusive eu conheci o dono da Mastruz com Leite, né? Então fundei a quadrilha junto com meu sobrinho Clebson, Tatiana, Sandra, muita gente, minha gente, Jonathan, Márcio Detran. Foram muitas pessoas que participaram da fundação da quadrilha, e a maioria família, eram poucos de fora, né? Eram poucos de fora que participavam desse trabalho. E então foi muito amor, foi muita harmonia, era uma família de fato. A Mastruz com Leite, ela foi fundada com base na minha família e com base nas pessoas muito próximas da família, que eram os meus amigos de infância, né? Tico, gente, Eli Reis, eu chamo ela de Tiquinho, Tico, né? Uma pessoa que eu amo demais. Ela juntou muita coisa. A prova disso é que ela está aí com esse trabalho maravilhoso. Não só ela, como meu amigo e compadre Carlos Roberto, Titia, né? Titia também chegou a ser coreógrafo da quadrilha Mastruz com Leite. Inclusive, quando ele entrou em 2002, ele quase não entrou, ele era pequenininho quando ele entrou, mas depois ele foi desenvolvendo. Eu disse, o futuro coreógrafo da Mastruz com Leite. É incrível como ele se dedicava à quadrilha Mastruz com Leite. Era uma coisa impressionante, não só ele, como a equipe. Parabéns aí a todos os envolvidos, direto e indiretamente, esse trabalho maravilhoso, porque é um esforço muito grande, uma dedicação muito grande. E quem não entende sempre critica, sempre fala, mas é doloroso, é árduo, é sacrificante, né? E é muito lindo ver pessoas fazendo isso, tornando isso real, né? Trazendo a história, um pouco da história. Saúde e paz. Mastruz é Mastruz. Junina! Mastros com Leite! Dançar pra mim
é uma alegria, uma fervura, uma sensação que eu não sei explicar, que eu tenho que transmitir para as pessoas que estão me vendo aquilo que eu estou sentindo. Então, a quadrilha, cada ano que se passava, para mim, era maravilhoso. Se tinha um projeto que era fraquinho, que para mim não era, para mim estava perfeito. Eu fazia daqui e dali virar um espetáculo perfeito. Que para mim não importava meus vestes, para mim não importava o meu cenário, para mim importava era a minha dança. E assim com meus colegas também. E no ano da boneca foi um ano que fomos para Caruaru. Foi o ano perfeito. Chegamos lá, foram a minha amiga Lívia, não lembro mais quem fosse, Geisa, foram até entrevistados pela revista Contigo. E o ano na quadrilha também foi bafônico, foi top. Chegamos arrasando. Maquiagem perfeita de boneca. E a dança também estava perfeita, o elenco estava muito bonito. E a família também, na época, abraçava muito. Os pais ficavam muito orgulhosos. Os primeiros fãs nossos da quadrilha mesmo eram os próprios pais, que eles iam participar, eles iam para a viagem, eles abraçavam a quadrilha de tal forma que fazia assim, não, essa quadrilha é uma quadrilha que está resgatando muita gente. E que veio também, na época, muitas pessoas que veio de outras quadrilhas, que foi rejeitada, como a minha amiga Levi mesmo, que veio de outra quadrilha, que não podia dançar de mulher, que na época isso era um absurdo. Lívia Pacheco, ela veio para Mastruz com Leite e meu tio abraçou. Você vem, você vai dançar de mulher, você não quer dançar? E ela brilhou, viu? Ficou linda, todo mundo admirou. E nisso, Lívia que abriu as portas para as outras entrarem e se tirem à vontade de dançar da forma que queriam, sem preconceito. Então, sem querer, foi quebrando esse tabu, foi quebrando esse preconceito da época. E chegou numa época que acabou, que outras quadrilhas que tinham esse preconceito começou também a colocar pessoas também vestidas, homens vestidos de mulher. E isso se tornou uma prática normal, porque até agora, hoje em dia, vê brilhantemente muitas quadrilhas dançando dessa forma. Junina! Mastruz com Leite! Junina Mastruz com Leite! Simbora dançar! Junina! Vem pra cá fazer parte do nosso sim! Simbora, minha Junina! Foi o tempo que eu tenho. E o tempo? Se você quer dançar, não fique aí parado. Mastruz com Leite é a quadrilha, meu irmão. Eu danço nela porque é só alegria e trago ela dentro do meu coração. Eu costumo dizer que esse trabalho, eu posso comparar ele ao coração da quadrilha. Uma quadrilha sem marcador, uma quadrilha sem marcatriz não é nada. Está na mão dessa pessoa a animação, a interação com o público, é o cantar, é o gritar, é o sincronismo de uma quadrilha. Para mim é muito gratificante, quando me descobri como marcatriz, foi algo bem repentino. A cada apresentação a emoção é diferente. Saber que você é quem guia uma quadrilha, saber que as pessoas que estão ali dependem de você para um grito, para uma animação, para um sorriso, é muito contagiante. O meu primeiro contato com quadrilha, comecei na escola, né? Onde eu morei, no Entrapulso, existiu também uma quadrilha chamada Despedida de Solteiro, que em seguida foi feita uma quadrilha mirim. Creio que eu tinha por volta de uns 8 anos. Aos 11 anos, com aquela intenção de continuar, o amor já batia muito forte, né? Eu fundei
Enfim, a quadrilha Forró Baião Nordestino. Eu posso dizer que esse foi um dos maiores contatos que eu tive, porque ainda mesmo adolescente, tivemos essa ideia, né? Josias, que era um dançarino na época, se juntou comigo, que uma simples adolescente, e saiu a Junina Forró Baião Nordestino. Em seguida, eu saí da quadrilha, mas quando a gente tem algo que corre na veia, a gente não desiste. E meu próximo contato foi com a Junina Mastruz com Leite. Eu fui olhar um ensaio, né? E nesse ensaio foi tão contagiante, foi tão emocionante para mim, que acabei entrando na Junina Mastruz com Leite, a qual estou até hoje, no ano de 2022. Quando entrei na Junina Mastruz com Leite, né? Eu não sabia que eu tinha tantos dotes, posso dizer isso. Eu comecei como matuta, mas desde muito cedo eu já participava do teatro como figurante, não falava muita coisa. E foi passando o tempo, cheguei a ser Maria Bonita na Junina Mastruz com Leite. E em seguida eu não sabia que a Junina Mastruz com Leite iria depender da grande força e garra dessa mulher pequena e guerreira, né? Posso dizer, para dar continuidade e vida a essa Junina. Quando me tornei presidente da quadrilha Junina Mastruz com Leite, já foi me descobrindo como marca-atriz. Daí começou um novo trabalho, né? Passei por várias fases na quadrilha. Tinha momento que tinha que colocar voz, tinha momento que tinha que ser personagem, enfim. Eu sempre faço 2 papéis na quadrilha. Hoje eu sempre faço teatro, posso dizer que vestida como marca-atriz. Voltando um pouco, quando eu entrei na Junina Mastruz com Leite, eu lembro muito bem da eterna Dona Marlene. Dona Marlene era a mãe de André Anderson, a qual também foi um dos fundadores da Junina Mastruz com Leite. E pense era uma mulher muito guerreira, era uma mulher que pensava em todos os detalhes. Eu chego a ficar arrepiada ao falar de Dona Marlene, porque a gente sabia, a gente sentia o amor que ela tinha por essa quadrilha. E aquela preocupação pode ser mínima para quem está assistindo esse documentário. Mas para quem passou sabe como era importante aquele sentimento dela de não deixar. Ai, Dona Marlene, eu tô sem grampo. E ela saía e chegava com um grampo. Aí chegava outra pessoa. Dona Marlene, eu tô sem grampo. Ela tirava do cabelo e passava para outra pessoa. Enfim, era o cuidado que ela tinha com cada um de nós. Era fazer dudus e colocar na geladeira e naqueles ensaios. Falar, gente, para um pouquinho, vem todo mundo se refrescar. Então, isso eu posso dizer que com Dona Marlene eu aprendi a me colocar no lugar do outro. E eu levo isso comigo até hoje. A Junina Mastruz com Leite eu faço da mesma forma. Falar de Dona Marlene sem falar do seu filho André Anderson, eu posso dizer também que não significa nada. André Anderson é a pessoa que eu aprendi muitas coisas. E só quando eu me tornei presidente eu vim entender o trabalho que ele tinha, o papel que ele tinha dentro da Junina. É sem palavras o que eu tenho para falar dessa pessoa. Agradecer de coração por ele ter montado ou fundado, né, a Junina Mastruz com Leite. Junina Mastruz com Leite! Ser figurinista é contar uma história através de uma roupa.
Para mim é muito fácil, porque a quadrilha que eu gosto de fazer é algo que, para mim, graças a Deus, me vem muito rápido, né? A questão da criação. Mas além da criação, existe a execução, existe a escolha de material. É algo muito difícil essa trajetória de ser feito. O figurino ele precisa ser pensado, né? Precisa ser passado para o papel e precisa ser confeccionado para se materializar. E isso leva muito tempo, leva uma pesquisa muito aprofundada sobre o que a gente realmente quer passar. A Mastruz com Leite foi uma escola porque era uma quadrilha e é uma quadrilha além do tempo, né? Uma quadrilha além do que se fazia. Então, por ela ter essa pegada muito moderna, ela começou a conquistar os adolescentes, os jovens, né? Porque tinha gente de toda a ramificação, de balé popular, de balé contemporâneo, de balé clássico. Então, a Mastruz com Leite era uma união de tudo isso que se transformava no período junino em uma quadrilha, né? Onde a gente que faz parte dela tem muito orgulho de até hoje continuar levando esse legado. Na Mastruz com Leite, a gente também tem uma parte de teatro muito forte, né? Onde eu já fiz vários personagens, né, personagens destaques e assim a gente abre um parêntese para falar de personagens que marcaram mesmo como artista, né, que a gente traz o profissional da gente hoje para dentro do espetáculo da quadrilha. Por exemplo, eu não me recordo o ano, mas eu tive que fazer uma caracterização, eu junto com o Kirli, de eu ser Lampião e ele ser Luiz Gonzaga em um tema, e foi algo lindo, muito marcante, né? Nesse ano, no ano de 2013, eu tenho um personagem que foi criado para contar a história da quadrilha, que é Trancoso, né? Um personagem de trabalho meu, de trabalho profissional, que está inserido dentro da quadrilha nesse ano e que, posteriormente, anos seguintes, a gente passou nova história falando sobre esse personagem, mas o personagem já foi executado por Kirli Lima, mas assim, sempre Trancoso, é um personagem forte e é um dos personagens que mais marcou a quadrilha até hoje. Também tivemos outros personagens importantes falando sobre a vida do rei Reginaldo Rossi, né? Que foi um trabalho lindo, 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 que o tema foi A História que Ninguém Leu. Essa história a quadrilha apresentou para o público, onde eu fiz uma rapariga junto com uma equipe maravilhosa, assim, que foi Milinha Andrade, Kelly, Tatiana Araújo, Dinho, Kirli Lima foi o Reginaldo Rossi, e assim, foi um dos anos memoráveis da quadrilha. E até hoje, quando a gente olha texto, filmagem, tudo, a gente se emociona, porque foi um trabalho de pesquisa muito grande para fazer esse tema, né? E é guardadinho num canto bem especial. Junina! Mastruz com Leite! A minha chegada na Junina Mastruz com Leite aconteceu no ano de 2016, quando eu comecei a namorar com Joyce, a sobrinha de Eli. E durante esse período comecei a namorar com Joyce em outubro. E nesse período o pessoal já estava começando a destrinchar o tema do espetáculo de 2017. Engraçado que não sei se era coincidência ou se Eli e Diego já faziam as reuniões de propósito, porque toda vez que eu ia namorar tinha reunião da Mastruz. Eu fico até hoje me perguntando se isso era proposital ou acaso, né? E depois de um certo tempo, acho que foi dezembro, recebi o convite inusitado de Eli para fazer parte do espetáculo O Duelo de Reis, que era o espetáculo de 2017. Foi o duelo de Lampião com Luiz Gonzaga. E foi quando Eli e Diego, que recebi o convite através de Eli, né?
para ser Luiz Gonzaga, e eu fiquei até surpreso porque foi um impacto muito grande ser uma das peças principais do espetáculo 2017. 2018 eu recebi mais um importante papel na quadrilha, que foi Reginaldo Rossi, que foi um romance que ninguém leu, mas o desafio mais, assim, vamos dizer, mais radical, o desafio mais importante na quadrilha foi 2019, no tema Mambembe, História de Trancoso, quando eu recebi a missão de fazer Trancoso, um personagem criado por Diego Otávio, que já tinha vindo para os Arraiais há uns anos atrás, não lembro se foi 2012, 2013, por aí, não me recordo. E complicado, né? Porque você fazer um personagem que já teve se torna muito mais complicado, porque você fica com aquele medo, com aquele receio, né? Até porque foi um personagem criado por Diego, e Mambembe foi um tema mais totalmente diferente do que foi feito com Trancoso da primeira vez, um tema mais clássico. Falei para Diego, eu tenho algumas ideias para a gente dar uma repaginada, uma renovada, até por causa do tempo que foi feito o espetáculo, né? E eu fui pensando em Trancoso daquele espetáculo até o ano que seria feito Mambembe. E claro, como todo ser humano, passa por transformações. Então começou essa metamorfose na minha mente. Diego, de cara, queria fazer questão de peruca, questão de barba. Eu falei para Diego, não, peruca não. Se for para fazer o personagem, a gente vai fazer o personagem de acordo como é. Até porque eu acho muito interessante quando a parte teatral você incorpora o personagem. Então eu disse a Diego, nada de peruca. Eu vou deixar o cabelo crescer e a gente vai raspar de verdade. A barba também, a gente vai dar uma cara nova Trancoso. Diego ficou até surpreso. Aí Diego, não, tu vai passar São João com cabelo raspado, cabelo pintado. Eu falei, não tem problema, se eu fazer o personagem, eu vou ter que ir a fundo. Até porque tem essa magia, o teatro tem essa magia, tem esse encanto no público. E foi uma preocupação muito grande minha para fazer bem feito. No dia da apresentação eu fui no meu cabeleireiro e a gente raspou mesmo, foi tudo raspado. E para mim foi um dos personagens mais marcantes na minha vida. Junina! Mastros com Leite! E tudo começou de uma parceria de amizade. Eu já admirava, porque a Mastros com Leite ela sempre teve um espetáculo diferenciado, um espetáculo bem irreverente quando se tratava de dança. A Mastros com Leite ela vinha com... Ela me representava, porque eu sempre fui bailarino, sempre tive contato com dança popular, com contemporânea, e a Mastros vinha muito nessa pegada. Já teve anos da menina abrir escala e eu ficava assim encantado, né? Ludibriado com os espetáculos da Mastros. O figurino muito irreverente, o figurino diferenciado, de muitas cores. E aí vim para Mastros porque tinha amigos, fiz amigos ao longo do tempo no ciclo junino e vim para Mastros com Leite, onde fui bem abraçado e dancei no primeiro ano como Rei do Milho. No ano seguinte veio a necessidade de me tornar dama da quadrilha e entrei e fui cigana, que foi bem interessante. Foi num ano de mudança de direção, foi bem complicado, a quadrilha perdeu uma significativa perca de componentes, mas a gente ali segurou o barco e botou a Mastros com Leite na rua, com o pouco que tinha, mas a Mastros não deixou de ir para a rua, mas foi bem triste para quem gosta da quadrilha, foi triste de se ver.
Passados os anos, teve uma nova troca de direção e a Mastruz com Leite, de novo, eu costumo dizer que a Mastruz é fênix. Quando ela tem uma queda, ela ressurge assim das cinzas, do nada, e vem com uma proposta nova, um figurino novo, um tema inovador, uma equipe muito estruturada, e a gente consegue reestruturar a Mastruz novamente. E a Mastruz surge com seus melhores espetáculos e o mais irreverente, e se torna novamente aquela quadrilha que eu sempre admirei quando criança. A gente fez a chegar um cordel que foi lindo, cujo qual fui a noiva, que não era noiva, né? Era Maria Bonita, que era o casamento de Maria Bonita, era um cordel que a gente pode brincar. Quando a gente faz cordel, a gente pode fazer essa brincadeira, e foi bem interessante. Foi quando a Mastruz veio com um figurino todo bordado à mão, era meio que... Não é um bordado, é no mesma técnica que faz gibão, e foi bem interessante, que foi do artista, né, Diego Otávio. Foi bem lindo, mas bem pesado. Tive o prazer e a honra de ser a noiva, ter me dado a Mastruz, ter confiado em mim e me dado essa responsabilidade de representar. Tanto fui a noiva quanto fui o coreógrafo desse ano, e foi um ano que a gente trouxe bastante título para Pau d'Alho. E no ano seguinte a gente fez uma homenagem linda, que aí eu deixo de ser a noiva e passo a ser só o coreógrafo e brincante da quadrilha, que foi Reginaldo Rossi, que também a gente brincou bastante com Recife, com o cantor, com as músicas, com o pejorativo cabaré do Rossi. Enfim, regravar o Rei foi incrível. E coreografar também. Eu passei por altos desafios em coreografar. Tinha coreografias solo junto com a noiva, que foi Tatiana. E a gente venceu, tinha jogadas e pegadas. Enfim, a Mastruz, como sempre, tinha trocas de roupa no meio do público, da noiva, e a gente teve que fazer isso com o mínimo de recurso possível, como a gente sabe que é bem difícil fazer, mas a gente não deixou a peteca cair. Passaram-se os anos e os temas foram ficando mais irreverentes, a gente querendo viajar em outros mundos, em outras coisas. E eu me tornei, veio a proposta, como entrou em ênfase nessa coisa de rainha do milho, do glamour, do balé, da rainha, daquele desfile, veio o convite da presidente Eli Reis, né, que eu chamo de Tico, para mim vai ser sempre Tico, de eu ser a rainha da quadrilha. É bem complicado fazer um espetáculo e um desfile de rainha em uma cidade que não tem essa cultura de vivenciar a rainha do milho. Mas a Mastruz, como sempre, inovando, é a primeira quadrilha a vivenciar esse desfile de rainha, a vivenciar a rainha do milho propriamente dita dentro da quadrilha, porque ela não é o símbolo do São João, é o rei e a rainha do milho. Então a Mastruz sempre inovando, sempre acreditando em propostas novas, mesmo sem recurso, e fazendo essa coisa acontecer. O São João Virtual veio com esse novo normal da pandemia, e é complicado não trabalhar com calor do público, mas mesmo assim a Mastruz entregou com um público reduzido por conta dos novos protocolos, com esse novo normal, esse novo formato de ser em frente às câmeras, e foi lindo. A gente conseguiu entregar o espetáculo de 2021 da Mastruz, foi em modo virtual, mas foi maravilhoso vivenciar esse momento. Eu gosto muito de agregar o fato da quadrilha de Mastruz com Leite, vivenciar esse momento da pessoa travesti, da pessoa trans, poder ter esse espaço, como tendo na primeira quadrilha, a abrir as portas, tendo esse espaço. É bem importante a gente vivenciar isso na atualidade que a gente vive, né? Hoje, no Brasil, que é o país que mais mata travestis e pessoas trans. E a Mastruz, naquela época, já dizia assim: eu abro as portas, eu escancaro as portas para vocês. Eu sou uma que teve essa oportunidade de brilhar em grandes personagens, como Noiva, Rainha do Milho, personagens tipicamente feitos por mulheres cisgênero, e eu brilhar como uma travesti, brilhar nesses personagens também. E eu acredito que cultura em si, ela não deveria ser taxada, ela deveria ser reverenciada. No momento que a gente está vivendo, a Mastruz com Leite, ela não é perfeita, ela nunca foi perfeita. A Mastruz com Leite, ela é feita por amor,
é feito um relacionamento, um casamento. Eu tô casado com a Machos com Leite há aproximadamente uns 12 anos. E eu brigo. Feito eu brigo com meu esposo, feito eu brigo com a minha irmã, eu brigo com os componentes da Machos com Leite. Eu me estresso, eu digo que não vou, mas no final tudo dá certo, porque a gente no final se abraça, se beija em um bem comum, que é botar a Machos com Leite na rua, é fazer o espetáculo acontecer, é se endividar no cartão de crédito, fica com o nome sujo na praça, mas a Machos com Leite, ela vai pra rua. Junina! Mastros com Leite! Como assim quadrilha estilizada? Porque eu só conhecia quadrilha de escola. Aí elas disseram que quadrilha estilizada geralmente é aquelas que tem um contexto a mais, que tem um tema, que rola todo um processo, que viaja, que tem coreografias diferentes, que tem várias pessoas dançando, todo um contexto. Daí, fui por curiosidade para essa quadrilha. Isso no ano de 2004. Fui para lá, né? Muito tímida, sem saber o que era. Dançando de menino, né? Fui. Num contexto, gostei. Sabe? Foi muito bom, muito bom. Porém, no segundo ano, nessa quadrilha, eu, como já era menina, começando a ser menina, começando a ter minha transição, tive a sugestão de querer dançar de menina. Só que, para minha surpresa, nessa quadrilha, eu não tive esse respaldo, né, esse interesse da diretoria, né, da quadrilha, de ter um menino na época, né, dançando de menina. Não era do contexto dele, não era do perfil da quadrilha, entendeu? Até chegou o momento de eu, num ensaio, ser parada e ser questionada até pela minha forma de me vestir nos ensaios, como eu já me vestia de menina. Fui muito constrangida nesse momento, não vou mentir, e tomei um entojo de quadrilha e fiquei traumatizada e não queria mais. Daí, eu comecei a receber proposta do dono da Machos com Leite, no caso, o André Anderson, certo? Ele me chamou ele me convidou umas 3 vezes. Sempre me convidava, eu disse que ia, dizia que ia, mas dentro de mim eu não queria ir porque eu não queria passar pelo mesmo constrangimento que eu tive na outra quadrilha. Mas ele disse a mim, se eu fosse pra lá, eu ia dançar do jeito que eu queria, que isso, que aquilo, todo um contexto. Aí uma das meninas pediu para um dos meninos lá, que eram coreógrafos, para passar a coreografia para mim, 2 meninos. Aí daí então eu falei que André tinha me chamado para dançar de menina. E para o espanto de todos, né, vamos lá começar a coreografia, ensaiando como menina. Isso até então, todo mundo olhando troncho, olhando torto. As pessoas começaram a olhar o ensaio, né? Porque, um menino, ou como se diz, uma bicha dançando de mulher. Senti um pouco de dificuldade em questão de arranjar par para dançar comigo, porque os meninos não queriam dançar, né? Aí eu passei um bom tempo dançando na quadrilha sozinha, até ensaiando. Ensaiava só, mas daí então tranquilo, ia dançar como eu queria. Aí mais um desafio era o quê? André, você quer dançar de mulher, vai dançar. Agora você tem que aprender a abrir escala, senão não vai dançar. Foi um desafio, mas como eu sou canina, fui e consegui abrir escala. Graças a Deus. Daí então, no decorrer, resumidamente, fomos pra rua. Para espanto de todos, toda a quadrilha que eu dancei no outro ano foi pra rua só pra me ver dançar de menina.
Não só ele, como todo mundo. Foi um auê dentro de Pau d'Alho, só pra me ver, pra me procurar, pra me ver dançando de menina. E eu tava tão menina que me procuraram e não me acharam. Outro detalhe que é bom salientar, eu fui a primeira trans a dançar de mulher em Pau d'Alho, em quadrilhas de Pau d'Alho. Foi a Mastruz com Leite que me deu esse privilégio e dentro de Pau d'Alho fui a primeira e a pioneira a dançar de mulher. Alavanto pra tu, anarriê pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade cria asa. Teve São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade cria asa. Teve São João, mas cada qual na sua casa. Junina! Mastruz com Leite! E essa foi a Mastruz com Leite. Até próximo ano, se Deus quiser!